Boa noite, pessoal, de novo. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos ter uma reunião bem harmoniosa, que possamos discutir bem sobre o tema de hoje e que possamos aprender mais e possamos também doar de nós, da nossa energia, em favor da harmonia de outros que daqui vêm, desencarnados principalmente, que vêm necessitados de harmonia, que possamos fazer a nossa doação em harmonia. E vamos, então, elevar nosso pensamento a Deus. Mestre amado Jesus, te agradecemos pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua luz. Te agradecemos pelo momento de poder estar aqui reunidos em seu nome, com o objetivo de caminhar na aprendizagem, de melhorar, buscando a nossa reforma interior, aprender mais com os ensinos do Mestre, para que possamos nos reformar e melhorar intimamente. Que a sua paz, Jesus, esteja com todos nós, nos abençoe, e que todos aqueles irmãos encarnados que estão aqui presentes, os que estão em seus lares, sintonizando com essa reunião, e também todos aqueles com os quais cada um está sintonizando, todos aqueles espíritos sofredores também que acompanham cada um, seja abençoado. Pedimos que todos os irmãozinhos sofredores que estejam aqui recebam assistência, recebam a paz. Que a tua luz, Jesus, esteja com todos nós, agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos abordar a temática família, o diálogo em família. Nós sabemos que hoje um dos principais problemas entre os familiares é a dificuldade de conversa. A dificuldade de chamar para bater um papo e cada um conversar e propor mudanças, melhorias, né? E cada um aceitar realmente que tem erros, né? Então, esse diálogo, essa conversa é muito interessante. Mas grande parte de nós não está apta a conversar. Porque a gente admite que só nós temos a verdade, e quando a gente tem que ceder, porque um diálogo, na verdade, é ceder. Então, para que nós tenhamos o diálogo, tem que ceder. Se eu não cedo nada, isso não é diálogo. Diálogo é quando cada um conversa cedendo, né? Então, é importante a gente, analisando aqui, esse diálogo é aquela conversa, né? Necessidade de diálogo no lar. Aqui nós temos um trecho que diz o seguinte: destaca-se na atualidade. Deixa eu só ter um negócio aqui. Deixa eu tirar, né? Estou vendo o meu texto aqui. Esse. Então, destaca-se na atualidade terrestre a conveniência por instrumento de harmonia nas relações humanas. Por que não manter no lar um ponto de encontro dos corações que compõem a equipe familiar? Então, esse momento de conversa, que às vezes o casal está com problemas, está com dificuldade de convivência, é momento de um que estiver mais equilibrado um pouco, vai chamar o outro: olha, vamos conversar? Porque as coisas não estão andando bem entre nós. Então, vamos conversar. Aí é hora de o outro também aceitar. Então, vamos conversar. É o momento de ceder um pouco. Isso acontece também com filhos, né? Tem a família, os filhos tá tendo problemas, então os pais chamam os filhos para um diálogo, uma conversa. Diálogo dos pais com os filhos. Observa a importância da palavra compreensiva e oportuna quando funciona em ter o benefício na solução dos empeços da vida. Ausculta-lhes as tendências e aspirações, oferecendo-lhes
na frase amiga, à luz de tuas próprias experiências, de modo a auxiliá-los tanto quanto possível a sentir raciocinando e a discernir o rumo exato que se lhe descerra à frente nas sendas que lhes caiba trilhar. Aí é importante quando a gente pensa, né, no diálogo, a gente tem que começar a pensar, mas e eu, né? Então, se o outro é errado, e eu? Porque geralmente nós, nos nossos diálogos, nós só condenamos. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos conversar com o parceiro, com a parceira, com os filhos. Nessa conversa, a gente já não pode ir armado. A culpa é sua, você que faz assim. Você não colabora de maneira alguma. É hora, quando a pessoa está pronta para chamar para dialogar, ele tem que chamar cedendo. Ou seja, nós dois estamos com alguns problemas. Então, nós temos que pensar. Não é chamar assim, olha, você tem que mudar. Chama, olha, você tem que mudar. E não pense em colocar em si mesmo um pouco também dos problemas. Então, aí tem que ter uma divisão. Então, quando chama os filhos para conversa, também não é diferente. Será que só os pais são certos? Os pais também têm erros? Vida e família do Espírito Diverso, né? Fala também assim, anota-lhes os pontos de vista e dá-lhes no veículo do carinho e do respeito quanto sabes e pensas de melhor relativamente aos problemas da vida, para que semelhantes valores se lhe incorporem ao patrimônio espiritual. Então, lembra-se, então, quando chama o filho, não é só para brigar, é chamar também com amor. O que você pode mudar? O que eu posso mudar? Mas aí é a conversa de carinho. Então, aqui fala assim, né? Tem que demonstrar o vínculo de carinho e o do respeito, as duas coisas, carinho e respeito ao mesmo tempo. Importância da palavra, porque a palavra, a forma de falar é muito importante, porque a palavra é um dom divino, é um dom espiritual que Deus nos deu. A palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunham, e é através de seus caracteres, falados e escritos, que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. Nós sabemos que a palavra ela pode derrubar ou levantar, porque nós temos que saber conversar. E a nossa conversa, quando a gente conversa de forma amigável, mostrando os problemas que está entre as duas pessoas ou entre o grupo, mas não jogando só para o outro, mas jogando a culpa em todos, pensando o que eu posso melhorar, né? O que eu posso mudar. E a palavra é sempre assim. Dificilmente nós podemos ficar acusando. A gente nunca deve acusar. A gente deve ajudar. E aqui, fala que a palavra tem magnetismo. E tem mesmo. Porque, vocês já perceberam? Se chegar para você e falar assim, olha, alguém chega para você e fala assim, parece que você está tão mal, sua cor está ruim, parece que você passou mal. O que está acontecendo com você? Você não está bem, de jeito nenhum. O que acontece com a gente? A gente parece como se fosse um balde de água fria que cai na gente e a gente parece que fica doente. O mesmo pode acontecer também, é o contrário. Quando alguém chega e fala para a gente, olha, fulano, você está bonito, o que aconteceu? Você está bem, você está saudável, está com a pele tão bonita. Então, o que foi? Está tão bem para você hoje? O que aconteceu? Você está muito saudável, parece estar mais novo, e assim por diante. A gente, mesmo sabendo que não tem nada demais, mas a gente recebe uma energia melhor e a gente fica melhor, fica mais saudável quando a palavra
é uma palavra de estímulo, de ânimo para a gente, né? Então, há uma necessidade muito grande de nós aprimorarmos a palavra. E no lar não é diferente. Nós precisamos aprender a moldar a nossa palavra. Diz os ditados populares que a gente deve dizer sim, sim, não, não, né? Ou seja, tem uma forma de falar, mas só que esse sim, esse não, deve ser com carinho. Então, quando um filho pergunta, posso? A gente não pode responder que não pode, só por hábito, não. Posso ter tal coisa, pai? Posso ter tal coisa, mãe? A mãe e o pai, eu acho que deve pensar primeiro, analisar. Não, deixa eu ver aqui como é que vamos fazer. Aí conversa e analise para depois definir se pode ou não. Em toda parte, a palavra é o índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Então, a palavra, ela é a energia que sai junto com a voz. Então, quando nós aprimoramos com amor, ela sai com mais autoridade. E essa palavra é impregnada de magnetismo, né? Impregna magneticamente os ambientes em que são pronunciadas. Então, cada vez que nós pronunciamos palavras boas, palavras de amor, nós levamos energia boa também para o ambiente. E se nós falamos palavras negativas, logicamente acompanhadas de pensamentos negativos, nós também vamos levar a carga magnética negativa para o ambiente. E no lar, principalmente. Quando nós usamos palavras negativas, as palavras de baixo calão, as palavras com sentimentos maldosos, com sentimento de raiva, de ira, então nós jogamos para o nosso lar uma carga energética negativa muito grande. Aqui, no Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele diz o seguinte, que o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Então, de acordo com nós emitimos, nós vamos levar a energia. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Por que disso? Porque a palavra em si, ela por si mesma não diz nada. Mas é quando nós dizemos palavras duras, grossas, a carga negativa vai junto. O nosso sentimento vai junto. Então, não é a palavra em si, mas a palavra é a carga energética que vai junto do nosso sentimento. Por isso, nós temos que aprimorar o nosso sentimento para que as palavras também sejam aprimoradas. Porque não é assim, vou aprimorar as palavras. E o sentimento? Então é importante que aprimore-se o sentimento, coordene os sentimentos, melhore os sentimentos, para que as palavras também sejam modificadas. E aí a carga energética emitida será carga energética emitida boa. E por isso mesmo contamina o homem. Por que a palavra passa do coração? Porque primeiro nós pensamos, depois falamos. Então, por isso que as palavras, na verdade, não é bem a palavra em si, mas é o sentimento, que a gente não fala sem pensar, né? A gente pensa e fala. Quando nós xingamos alguém, não é a palavra em si, mas é o sentimento que veio, que formou, daquele sentimento veio aquela palavra grosseira. Então, você fala que a palavra procede do coração. Porque, primeiro, a gente forma essa no sentimento. E o sentimento, depois do sentimento formado,
A gente verbaliza esse sentimento. Efeito da boa palavra. Aqui tem um slide que traz do Manuel Filomeno de Miranda, ele diz o seguinte, que a boa palavra, proferida com entusiasmo, faz que o cérebro e o hipotálamo secretem uma substância denominada endorfina, que atua na medula e bloqueia a dor. Ouvir e falar de forma positiva, sorrir com natural e justa alegria, fazem muito bem a todas as pessoas. Então, olha que interessante que ele fala que a palavra dita com entusiasmo, com alegria, com amor, ela faz que o cérebro libere a endorfina, que ela atua, inclusive, para eliminar a dor. Então, toda energia, quando nós pronunciamos palavras boas, quem é atendido primeiramente? Somos nós. Porque essa energia que é liberada no nosso corpo vai nos auxiliar a ser mais feliz. E a energia liberada também dessa alegria, desse entusiasmo, dessa palavra alegre, dessa boa palavra, essa palavra de amor, vai liberar energia que vai contaminar também o outro e vai auxiliar o outro também. Para manter o hábito do diálogo. Então, não deixes o diálogo amigo tão somente para os dias de aflição. Então, o diálogo não deve ser somente nos dias de problemas. É importante a conversa sempre, né? Ter sempre uma conversa na família. Por exemplo, um diálogo, por exemplo, do dia do culto do Evangelho no lar, conversando sobre o Evangelho, é um momento muito, muito maravilhoso de dialogar. Aí mantém o hábito de conversar frequentemente com os seres amados, praticando a caridade, da cortesia e da tolerância, sendo cortês, sendo tolerante. Então, com os amigos, com os parentes e com os da casa, né? O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. Então, é esse momento que ele demonstra o amor de irmão, que é o amor fraterno. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Tece as ideias do amor, os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Então, a palavra que primeiro procede do coração, procede do sentimento, aí ela precede todos os movimentos nobres da vida. Organiza família, comunidade, povos, nações se organizam por meio do diálogo. Olha, observa o quanto o falta de diálogo leva à guerra. Quantos países estão guerreando porque tiveram dificuldade de dialogar e cada um ceder. E quando nós falamos do diálogo, o diálogo indica ceder também. Quando é conversa, a gente tem que saber ceder. E as guerras é justamente isso. Pelo menos um dos dois não cede de jeito nenhum e chega o momento da guerra. Mas se os dois colocarem, não, qual que é melhor para ambos? E faz decisão ali, um cede um ponto, outro cede no outro ponto e entra no acordo. Conduta cristã no lar. André Luiz. Auxilie aos familiares com sua palavra de entendimento e esperança. Então, na família, auxiliar os familiares na conduta, na palavra amiga, numa conversa. Segundo, endereça palavras de afeto e simpatia. Sempre palavras boas, doces. Repetir com paciência o que já foi dito. Então, se alguém pergunta, a gente responde, pergunta de novo, a gente responde, na terceira vez a gente xinga, né? Então, a gente deve evitar isso. Saber
repetir quantas vezes forem necessárias para que o outro realmente entenda. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Então, esse trechinho é do livro André Luiz, do livro Sinal Verde, de André Luiz, que nos mostra a importância, né, da gente trabalhar essa nossa conduta dentro da casa. E, com isso, nós conseguiremos ser mais felizes, com certeza. Agora, ele tem uma outra, também no livro Emmanuel, no livro Inspiração, ele diz o seguinte: o que fazer para o equilíbrio do lar? Como fazer para equilibrar o lar? Primeiro, tolerância. Tolerância é o ato de você, se o outro tem, se o companheiro, a companheira, filhos, tem problemas, a gente tem que tolerar. Essa tolerância é importante. Cimento da união ideal. Então, a tolerância é como se fosse um cimento que fortalece, né? Segundo, afabilidade e doçura. Ser mais carinhoso, ser mais doce com as palavras. E o terceiro, paciência. Porque a tolerância indica essa ideia de paciência. Mas muitas vezes a gente tolera porque não aguenta mesmo, não é bem paciente, então tem que ter paciência. Construção da alma sobre os alicerces da fé em Deus. Então, quando a gente tem paciência, a gente consegue suportar e encaminhar o outro e ajudar o outro. Já tem aí o Evangelho atrás, né, aquele trecho de Mateus, que diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, o pacífico é aquele que não leva ódio, entender o próximo. Porque muitas vezes nós entendemos o próximo de acordo com a nossa forma de ver. Então, eu não entendo, eu tenho que começar a pensar, e o que o outro está sentindo? O que o outro está sentindo não é o que eu estou sentindo. Cada ser é diferente um do outro. É hora do entendimento. E se nós trabalharmos bastante e pensarmos assim, o que Jesus faria neste momento? Se estivesse no meu lugar, Jesus, o que ele faria? Então, a gente tem uma forma de conduta nessa caminhada. O que Jesus faria? Aí a gente já imagina, né, com certeza, o que ele faria, e a gente tem que se esforçar para fazer o mesmo. É isso, gente, que eu já tinha para passar para vocês. Que Deus nos abençoe e que a paz do Cristo seja com todos nós, abençoando cada um, cada lar. E agora nós vamos passar, né, para a segunda parte, que é do passe